Então agora vamos começar um livro novo no nosso estudo da série psicológica, que é o livro Plenitude. Esse exemplar bem fininho, inclusive eu diria que é o livro de leitura mais fácil dessa série psicológica. Ele foi editado em 1989, 90. Então é na série colocado como o volume 3 da série, depois do livro que nós estudamos, que foi O Homem Integral. Então vamos ver a nossa introdução, extraída do livro Evangelho comentado por Emmanuel Marcos, capítulo 4, versículo 25. Examina o que sentes e pensas, o que dizes e fazes, porque a lei multiplicará sempre os recursos que ofereces à vida, restituindo-te compulsoriamente o bem ou o mal que pratiques, de vez que o inferno ou céu, alegria ou dor, facilidade ou obstáculo em nosso caminho é sempre a justiça de Deus a expressar-se conosco e por nós. Então vamos fazer aqui alguns comentários que aprofundam esse conteúdo que Emmanuel nos traz. Primeiramente, Emmanuel aqui coloca o verbo de forma imperativa, dizendo-nos: examina, toma atitude a respeito do que tu sentes, pensas, dizes e fazes, porque a lei multiplicará sempre os recursos que ofereceres à vida. Então, o primeiro passo aqui que nós somos chamados à reflexão é sobre essa consciência nossa do funcionamento das leis divinas que está por trás de toda a organização física e espiritual em termos de vida. Claro que com o conhecimento da revelação espírita, sobretudo nas obras que aprofundaram o conhecimento nosso sobre a vida espiritual, como são os livros da série André Luiz, nós temos a possibilidade, em termos de aprofundamento e de forma minuciosa, a percepção do funcionamento dessas leis. E isso nos ajuda de uma forma muito importante na prática do que Emmanuel aqui nos propõe, quando ele diz: porque a lei multiplicará sempre os recursos que oferece à vida. Isso só é perceptível se nós estivermos trabalhando em nós o ponto de vista espiritual da vida, sobretudo por estarmos no mundo de provas e expiações. Porque no mundo de provas e expiações, aonde, como o próprio Cristo disse, é necessário que venham escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vierem, é um mundo de contrastes, aonde em inúmeras situações a prática do bem iniciante que nós executamos de maneira nenhuma anulou a quantidade de prática do mal que deixamos atrás. E muitas vezes, mesmo estando agora em um processo rudimentar de melhoria espiritual, topamos reincididas vezes com desprezo, ingratidão, desvalor das nossas atitudes, e precisamos ter muito bem trabalhado em nós a percepção espiritual da vida para não nos frustrarmos e nos afastarmos da prática do bem, como infelizmente ainda acontece com muitas pessoas. Então é imprescindível termos o entendimento, a visão, a percepção da vida do ponto de vista espiritual, para fazer a proposta a qual Emmanuel aqui nos incentiva a fazer. E ele diz mais adiante:
multiplicará sempre os recursos que ofereces à vida, restituindo-te compulsoriamente o bem ou o mal que pratiques. Vejam como é colocado a evidência desse esclarecimento que Emmanuel nos dá. Emmanuel nos diz o seguinte, de que, olha, de fato, tendo estabelecido um posicionamento existencial, aliado às leis de Deus, na prática, na vivência do bem, não há como fugir das consequências positivas e benéficas que mais adiante nos acontecerão. Por isso ele usa aqui a palavra compulsoriamente, mesmo que a gente não queira, mas na medida em que vivenciamos a caridade, o amor ao próximo de forma autêntica, é da lei que mais adiante os frutos nós iremos colher. E isso precisa ficar muito bem estabelecido na nossa mente, na nossa consciência, porque nós vimos de diversas encarnações onde não acreditávamos na justiça nem na bondade divina. Nós acreditávamos era no sofrimento e na morte, como inúmeras vezes nos ocorreu. Então agora é muito comum na nossa prática incipiente do bem a gente ficar tudo receoso, mas será que realmente a lei de causa e efeito está observando como é a minha vida agora, sobre o que é que eu vou receber no futuro? Todo esse campo de certa insegurança e temeridade é devido aos hábitos constantes que estabelecemos no passado na prática do mal. E quando agora a gente começa a dar os rudimentares passos no bem, a gente ainda fica cheio de pernas e cheio de receios e cuidados que muitas vezes descaracterizam as nossas ações iniciais no bem. Então, é preciso que, agarrados à compreensão que a doutrina espírita nos dá, façamos o bem com certeza, como usando a própria palavra de Emmanuel, que compulsoriamente se multiplicará e haverá um retorno para nós. Continuemos. De vez que o inferno ou o céu, alegria ou dor, facilidade ou obstáculo em nosso caminho, é sempre a justiça de Deus a expressar-se conosco e por nós. Nessa parte final, nós somos chamados, inclusive, a um autoexame de como nós nos sentimos. Porque o nível de céu ou de plenitude que hoje nós usufruímos ou podemos usufruir é consequência de como essa semeadura tem se estabelecido em nós em termos de bem, amor, caridade e vivência dos conteúdos, das virtudes do Evangelho proposto pelo Cristo. Mas agora, concluindo essas observações, agora de uma forma diferenciada nós somos chamados a trilhar, que é a forma na qual nós, pela revelação espírita, temos a absoluta ciência, pelo menos em termos de compreensão, de entendimento, de que por trás de tudo que ocorre, na terra ou fora da terra, jaz a presença da lei divina, perfeita, justa, amorosa e misericordiosa, e que sempre nos acompanhou, mas que só agora nós alcançamos um nível de consciência que nos possibilita entender o funcionamento dessas leis e ter convicção delas. Só agora que nós estamos podendo ter isso. Vamos então entrar no nosso estudo do livro Plenitude,
que tem no seu primeiro capítulo o título O Sofrimento. Como a obra está sendo apresentada a partir de hoje, nós ainda selecionamos os 3 tópicos extraídos da introdução do livro para apresentar o primeiro capítulo que nós somos chamados ao estudo e à reflexão dentro da série psicológica de Joana de Ângeles. Então vamos ver aqui os primeiros conteúdos da introdução. Filosofias pessimistas e doutrinas religiosas arbitrárias estabeleceram que a vida é sofrimento e que toda tentativa para a libertação dele resulta em malogro lamentável. O utilitarismo e o hedonismo, sobre os quais constrói as suas aspirações, são os responsáveis pela ótica distorcida da realidade de que desejam libertar-se. Então, logo na introdução do livro, nós nos deparamos com esse conteúdo desse parágrafo que Joana nos convida a refletir. Então, primeiramente, nós vivemos dentro de uma sociedade, de um mundo onde o utilitarismo e o hedonismo, que caracterizam muito bem o materialismo, são predominantes. E o resultado dessa predominância é uma visão distorcida da realidade. Porque essa realidade, ela não abrange apenas o campo material da nossa existência. Abrange, sobretudo, o mundo das causas, o mundo espiritual. Para se ter a correta visão da realidade em que nós estamos inseridos, é preciso conhecer o mundo espiritual, como ele atua, as leis que o regem, e perceber a forma interativa que há entre o mundo físico e o mundo espiritual, para aí ter de fato uma visão da realidade. A maioria das pessoas não tem. Mesmo sendo espíritos reencarnados, a grande massa da humanidade tem certeza que é um comboio de carne destinada ao sepulcro e ao aproveitamento máximo da satisfação dos instintos e gozos materiais, dos apegos às ilusões passageiras da vida, como única forma de realização dos seus maiores objetivos. É isso que tem sido nutrido, absorvido e compartilhado no mundo em que nós estamos inseridos. Não deveria nos causar nenhuma surpresa a dificuldade que normalmente se tem da vivência do ser imortal numa sociedade de mortos. Mortos no corpo reencarnados e muitos mortos no corpo, sem o corpo, desencarnados, mas continuando num nível de inconsciência e de ignorância sobre a essência da vida, que faz com que essa grande humanidade do plano espiritual e do plano material estabeleça um clima de comunhão que dificulta muito o despertamento e a vivência autêntica da imortalidade que é revelada a nós pela doutrina espírita. Nada mais natural que, quando nós estamos em reuniões espíritas, em seminários, em palestras, envolvendo-nos magneticamente num conteúdo elevado, a gente sinta um certo nível de paz e de satisfação que facilmente é fragilizado quando voltamos ao contato normal com as pessoas e as circunstâncias da vida no dia a dia. Porque cá entre nós, a gente vive num mundo onde as pessoas respiram materialismo, todo dia, toda hora, que aqui Joana de Ângeles distribui com 2 substantivos, o utilitarismo e o hedonismo.
que é o vínculo muito grande com as coisas materiais, de tal maneira que as pessoas utilizam até as outras pessoas, e não só os bens materiais. É o exacerbamento do utilitarismo e do hedonismo, que é uma busca desesperada por estar vivendo e se nutrindo de prazer, como se esse fosse o objetivo da nossa peregrinação pela terra. O resultado disso é observar-se o sofrimento como uma das maiores desgraças. É o resultado natural. Continuemos. À vontade. Olha aí o microfone para que todos possamos ouvir. A gente vê isso que você está dizendo nesses finais de ano. Eu lembro, quando criança, o final de ano representava a gente juntar a família, fazer uma ceia, né? E a gente se reunir, encontrar, reunir as universidades, ou a avó, o avô, a gente ia, né, na casa da matriarca, ou do avô, e era aquele encontro que era gostoso, era prazeroso. No final de ano, né, saía de volta em volta, cumprimentando, dando um feliz ano novo para cada vizinho, mesmo que fosse brigado, alguma coisa assim, se esquecia daquele momento, né? Algumas pessoas criticavam, diziam que era falsidade, mas havia um instante de paz, né, de trégua. Hoje em dia, não, é troca de celular, né? Cada família trancada em suas casas com medo de ir para a casa do outro, porque diz logo, como nossa irmã disse, a violência, ou então vai todo mundo para a praia para encher a cara lá, né? Beber até morrer. Então existe uma distorção, está distorcido hoje o que é família, o que é o conceito de você, final de ano, de Natal. Então hoje está muito diferente do que já foi um dia, né? Nós vivemos numa sociedade de contrastes, de conflitos, e exacerbada pela visão distorcida da realidade, aonde observa a experiência humana como sendo uma experiência única e na qual tivéssemos que alcançar o máximo de realizações transitórias no corpo e na expressão dos sentidos físicos. Mas, graças a Deus, o Espiritismo, dando prosseguimento ao Evangelho do Cristo, vem agora nos iluminar a perspectiva de observação da vida, não só para compreender a nós mesmos, mas também para compreender as outras pessoas que temporariamente se encontram alienadas pelo mundo materialista, e perceber que essa alienação delas faz parte, de certo modo, da sua caminhada evolutiva, mas que vai ser superado. Agora, você me falou um ponto que eu achei interessante e vai agora para refletir. Posso falar assim, né? Não, é melhor falar com o microfone, realmente, senão não... Eu falo tão alto. Fala não, só quando você falar alto eu lhe digo daqui. Quando ela falou sobre esse aspecto, eu estava refletindo. Uma das tecnologias que mais avança, mais rápido, é a comunicação. Né? E o que a gente tem visto hoje? Com a internet, o WhatsApp, Face, etc. e tal, a gente quer economizar até palavras. E muitas vezes deixa de haver aquele diálogo de você com as pessoas de sua família mesmo, dentro do lar. Às vezes você entra numa residência, tá? O pai com o celular, a mãe com o outro, o filho com o outro, quer dizer, nem diálogo está havendo mais, nem se reúne à mesa para conversar. Quer dizer, isso também eu vejo como um lado negativo. O lado positivo é a gente estar podendo estar interagindo com o mundo
mais estar casado, mas não tem coragem de tomar uma atitude. E aquela acomodação, né? Quer dizer, isso é só um pequeno exemplo. Aí eu queria assim, para a gente debater isso, contrapartida, tem a doutrina, né? Que ensina essa interação, mas aí Jônia fala no utilitarismo, porque muitos de nós usamos as pessoas de uma forma que não seja prática, útil, não é para o sentimento de amor, de carinho, de atenção. Porque já aconteceu comigo que tinha um colega, uma colega que mal interpretou uma ação minha que foi para o bem dela. E o outro colega deu um conselho da seguinte forma: trate da forma só profissional. Aí eu cheguei para ela e diretamente para ele e disse: quando eu sou colega, eu não sou só colega, eu sou colega e amiga. Eu não sei separar. Se estou errada profissionalmente ou estou fora do mercado atual, eu não sei separar colega e amigo. Porque para mim é as duas coisas. Depois ela reconheceu e tal, hoje nós somos amigos. Começamos bastante hoje do celular. Ele vai ser Paulo. Aí é isso que eu acho interessante, se você, como uma pessoa bem esclarecida, abordasse como seria a gente quebrar isso. Não sei se você está entendendo. Eu estou entendendo. Mas Realmente, uma palestra a gente nota que por trás de tudo o problema é um só. É a perspectiva de vida pelo materialismo, o utilitarismo e imediatismo. Diante de um mundo onde a tecnologia cada vez mais avança e desenvolve, e essa tecnologia é incentivada na perspectiva do materialismo, gastar tempo nas relações com os outros, isso é solidariedade, é confraternização. Isso está contra o materialismo, em termos verdadeiros e autênticos. Então, cada vez mais, incentivada nesse utilitarismo e hedonismo, as pessoas pensam em si, mesmo que estejam casadas ou não. Porque, sobretudo, quando as relações entram no processo de certo desgaste natural pelos anos, aí é que o problema de afastamento, de ausência de diálogo se instalam de forma devastadora. Mas a causa maior por trás disso é o problema da perspectiva materialista da sociedade que a gente vive, inclusive com a decorrência que tem havido, diríamos até natural, de que a pandemia da depressão, né, da ansiedade, como doença do século, consequência da visão materialista da vida. Porque a maior causa, quando a gente analisa isoladamente a depressão, é o materialismo. É a causa maior. Então, se fôssemos apresentar uma solução, é o despertamento espiritual do homem. Eu me lembro de uma frase de um livro que eu li há muitos anos atrás, há 25 anos, que é o livro O Tao da Física, de Friedrich Capra, que ele diz, tem uma frase dele que se tornou famosa: o destino da humanidade é ou Buda ou a bomba. E o que é que ele dizia? Ou a humanidade desperta espiritualmente e começa a observar a vida e as relações do ponto de vista espiritual, ela vai se autodestruir. A caminhada tem sido mais para a autodestruição. Os avanços na área da ciência e tecnologia, de longe, acompanha o nosso avanço em termos morais e espirituais. Então a tendência é a bomba, ou uma intervenção divina muito forte em cima disso aí. Mas, inclusive, esse livro que nós estaremos estudando hoje, estamos estudando, Plenitude, ele se baseia em vários aspectos sobre a filosofia budista, associada à visão espírita e da psicologia de Joana de Ângeles. Esse livro, Plenitude. Pois não, Rosalina? Lembrando assim, do que ele disse, a gente, com a internet, a gente está conectado com o mundo, mas apenas a parte onde é conveniente para cada
O Japão, inclusive, é um dos países com maior índice de suicídio. É onde, exatamente. O problema todo nosso, e inclusive tem tudo a ver com esse estudo que a gente está tendo aqui, é de que nós somos impulsionados, alertados e motivados a acordar espiritualmente. Porque senão, mesmo estando na doutrina espírita e mesmo lendo livros e se esclarecendo sobre os objetivos espirituais da vida, a gente acaba segregando numa caixinha aonde o materialismo continua exercendo o controle. E aquilo que a gente poderia vivenciar e usufruir em termos de plenitude ou de felicidade, fica deixando a desejar. É por isso que nós estamos estudando o livro Plenitude, porque é preciso quebrar esse campo de ilusão, de matrix, que a maioria da humanidade serve como uma espécie de robôs para o que é impregnado na perspectiva global do materialismo e não consegue subtrair-se disso. Em verdade, é uma humanidade, como diz o Evangelho, escrava. Escrava. Por isso, o Evangelho diz de uma forma bem simples, né? Se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa libertação significa despertamento espiritual. Se possibilitares que o ensino do Cristo te acorde para a realidade e objetivo da vida, aí tu te libertarás. Senão, continuarás como escravo. É esse o problema. Vamos para mais um slide. Certamente, o sofrimento faz parte da vida, por ser mecanismo da natureza, através do qual o progresso intelecto-moral se expressa e consolida. O espírito necessita lapidar as arestas que lhe encobrem a luminosidade. Para tal, o sofrimento se apresenta como ocorrência normal. Vamos refletir um pouco a respeito disso aí. Então, com a revelação espírita, a perspectiva daquilo que incomoda, daquilo que nos causa sofrimento, deixa de ser visto como um mecanismo de punição, de simplesmente estar se passando por situações de pagamento doloroso que ninguém gostaria. Não. O primeiro passo é esse. Na perspectiva que nós vamos trabalhando e lapidando com o Espiritismo, o sofrimento tem que ser visto por outro ângulo. Tem que ser visto como instrumento necessário no mundo de provas e expiações para o crescimento e o despertamento espiritual nosso. Mais adiante nós iremos aprofundar e separar
as situações entre o entendimento da dor e do sofrimento. Porque, não poucas vezes, consequências das nossas experiências encarnatórias desastrosas, temos níveis de sofrimento que poderiam ser facilmente superados. Mas voltando ao texto, o espírito necessita lapidar as arestas que lhe encobrem a luminosidade. E o sofrimento se apresenta para isso como uma ocorrência normal. A sua ausência nos deixaria sempre na infância espiritual em termos de despertamento. De Krishna a Buda, a Jesus, a Allan Kardec, a visão religiosa e filosófica sobre o sofrimento recebeu valiosas contribuições que hoje, no esforço dos modernos cientistas da saúde holística, parecem alcançar um grau maior de entendimento do homem e do seu interrelacionamento com as forças vivas da natureza. É muito interessante quando aqui é colocado essa primeira frase de Krishna a Buda, a Jesus, a Allan Kardec, porque, em verdade, a doutrina espírita, ela apresenta no seu conteúdo de revelação o encadeamento, a interdependência das grandes religiões da humanidade, as quais tiveram como seu fundador principal o Cristo cósmico. Então, de Krishna, Buda, Jesus, Allan Kardec, a visão religiosa e filosófica sobre o sofrimento recebeu valiosas contribuições, dentro das possibilidades de entendimento e de compreensão dos povos a que foram destinadas. E continua dizendo, hoje, no esforço dos modernos cientistas da saúde holística, que é a saúde do homem integral, mente, corpo e espírito, parece alcançar um grau maior de entendimento do homem e do seu interrelacionamento com as forças vivas da natureza. É claro que nessa área, a conscientização mais profunda e abrangente é a da doutrina espírita, porque ela vai nos revelar que desde o mineral ao vegetal, ao homem e a todo o cosmos no qual nós estamos inseridos, há leis que canalizam, conduzem de forma profundamente harmoniosa todo um projeto de harmonia, evolução, perfeição para todos. Afinal de contas, como diz o Livro dos Espíritos, como princípio espiritual, nós já jazíamos nos minerais, pelas vibrações intermoleculares de átomos e moléculas. O princípio espiritual já estava ali íncito. Continuemos. Antecipando essa conduta odierna, o Espiritismo vem conclamando o homem para o respeito a Deus, a si mesmo, ao próximo, a todas as expressões vivas ou não que ele constitui o ambiente em que está localizado para aprender a ser feliz, assim adquirindo a sua plenitude. Então, o Espiritismo tem na sua proposta filosófica profundamente espiritual esse trabalho de conduta moderna, aonde o homem respeita e deve respeitar tudo e a todos. Saber que há uma interdependência que rege tudo na vida e deixar de ser o promovedor de caos e desordem, como infelizmente ainda ocorre muito na área ecológica, ambiental, devido às interferências danosas e prejudiciais do homem nos reinos vegetais
minerais e animais. Nós somos chamados, a partir do despertamento espiritual propiciado pelo Espiritismo, a tornar-nos cooperadores com o Pai e não agentes de devassidão e desequilíbrio. Considerando a problemática humana, o desconhecimento de si mesmo e tendo em vista os urgentes fatores que desencadeiam o sofrimento, arrastando multidões à sandice, ao desalento, à alucinação, às fugas inglórias, pelo suicídio e pelos vícios, resolvemos aprofundar estudos em torno dele, ora reunidos no presente livro. Então, aqui, completando a apresentação do livro, Joana coloca os propósitos que ela vai desenvolver ao longo dos capítulos. E nesse propósito principal, a percepção desses fatores desencadeadores do sofrimento, que arrastam multidões à sandice, que é a loucura, ao desequilíbrio, onde a alucinação e as fugas inglórias pelos vícios ou pelo suicídio, traz todo um intenso painel de desagregação e de sofrimento, onde nós temos as ferramentas ideais para trabalhar conosco e em prol da sociedade. Pois não. Com relação ao sofrimento, o sofrimento é uma coisa atávica, né, que a gente traz de outras existências, até pelas próprias condições culturais em que nós vivemos nessas existências, nas posições que nós vivemos, na concepção atual, né, que veio o Espiritismo, que é uma doutrina nova, pode considerar nova, né, e que veio o esclarecimento. A proporção que você vai evoluindo, esse sofrimento vai ter outra conotação, né? A conotação da reeducação, né? Você observar nesse aspecto, porque o sofrimento existe, mas o tamanho da dor quem faz é a gente. Então, observar nesse sentido de reeducação, é mais fácil você conviver com ele e até você crescer com ele, né? O problema, como você disse, e que a gente sabe, é que o materialismo, ele se sobrepõe ainda à parte espiritual. Mas eu estava lembrando, como você falou anteriormente no slide, sobre essa questão da tecnologia, lembrei de uma alusão de Emmanuel, que ele disse que para a gente se desenvolver, a gente precisa de duas áreas, a intelectual e a moral. A gente desenvolve primeiro a intelectual, para depois a moral. Até porque a intelectual vai ajudar você a entender a moral. Então, eu já tenho uma visão mais esperançosa do mundo. Não Buda e bomba, sendo bomba e não Buda. Eu vejo mais o lado de segunda, da meditação, da reflexão, através desses sofrimentos, entre aspas, que a humanidade vivencia, ela despertar para essa necessidade que ela tem da nossa essência, que é espiritual. Aqui cabe já um esclarecimento importante. Veja, dentro do posicionamento que nós vamos adquirindo dos estudos de Joana de Ângeles, é bem colocado algo que mais adiante a gente ainda vai aprofundar, que é o quê? A dor é inevitável, faz parte da experiência humana. O sofrimento em relação a essa dor já pode, na maioria das vezes, ou se tornar optativo, ou a forma de analisar a circunstância dolorosa, eliminar na raiz o cultivo do sofrimento. Em verdade, na nossa incipiência espiritual no passado, nós nos viciamos a cultivar sofrimento. Nós nos viciamos a nos autopunir, a ter a experiência humana
como colorário de dor e morte. Agora, despertando para a percepção da vida em termos espirituais, nós somos chamados a uma maturidade, onde iremos trabalhar a inevitabilidade da dor, mas a forma de encarar essa dor já vai eliminar em muito a consequência de sofrimentos que antes a nossa ignorância espiritual se tornou primorosa em preservar e intensificar. Então vejam, a dor da morte de um ente querido, inevitável. Alguém que pela desencarnação perde um filho ou alguém muito querido vai doer, mas o cultivo do sofrimento, que pode abrir portas até para um processo depressivo, é opção. Essa é a questão. Então, há dores e muitas, inevitáveis, mas no momento em que você resolve abdicar do uso da vontade, do equilíbrio seu, e fica cultivando aquela dor, você entra em desequilíbrio e entra em um sofrimento que não precisaria. Então é bom a gente já destacar esses 2 ângulos. Mas vamos voltar aqui ao texto. Considerando a problemática humana, o desconhecimento de si mesmo, e esse aqui já é um grande problema, porque o desconhecimento de si mesmo é a coisa mais comum no mundo materialista em que nós vivemos. As pessoas que convivem conosco, a maioria delas, elas acham que são um bolo de carne condenado à morte. Os pensamentos e as emoções que elas têm, elas veem como inevitáveis, como sendo consequência natural de um temperamento que elas adquiriram e que não podem mudar. Essa forma de encarar a vida é um campo vasto para o sofrimento e para o estabelecido no desconhecimento de si mesmo. Ter e perceber-se como espírito imortal é um passo inevitável e insubstituível para superarmos o sofrimento. Então, continuemos. Tendo em vista os urgentes fatores que desencadeiam o sofrimento, arrastando multidões, a loucura, a sandice, ao desalento, a alucinação, as fugas inglórias, pelo suicídio, pelo desvejo. Quantas pessoas, por exemplo, aqui mesmo no bairro como a Coab 3, quando chega sobretudo domingo e a gente passa pelas ruas, a multiplicidade de bares, aonde habitualmente as pessoas vão sufocar dores, inconformidades, mágoas e dificuldades da sua vida, buscando a fuga através do álcool ou de um entorpecente. Muita gente. Por quê? Porque se percebe, eu volto a usar essa expressão, como um bolo de carne, que se não fizer aquilo, não consegue superar as dificuldades e problemas do dia a dia. Resolvemos aprofundar estudos em torno dele, ora reunidos no presente livro. Vamos lá. Analisamos alguns dos seus aspectos conforme a visão budista e a cristã e propomos a solução espírita, em razão da atualidade dos postulados que constituem a revelação do Consolador, convidando o homem ao autodescobrimento, à vivência evangélica, ao comportamento lúcido, advindo do estudo e da ação iluminativa na trilha da caridade fraternal. Então, é nisso que vai estar se desenvolvendo esse estudo nosso.
analisamos alguns aspectos conforme a visão budista, Joana de Ângelo Dias, a cristã, e propomos a solução espírita. Claro, pelo aspecto mais importante, que é o qual? A atualidade dos postulados, dos ensinos da doutrina espírita para os dias que estamos vivendo, convidando o homem ao autodescobrimento. Aí é que está o ponto. Ao longo de todo o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, reiteradas vezes, de variadas posições, nós somos chamados ao trabalho do autodescobrimento, sem fuga, sem criar dores, mas percebendo o conteúdo do nosso passado que precisa ser ressignificado, conduzido de uma forma diferente, aproveitando a percepção do conteúdo mais importante que a vida nos deu, a perspectiva espiritual imortalista. É ela que a gente tem que realmente, reiteradas vezes, estar alimentando e trabalhando ela, porque poderíamos dizer de uma forma figurativa e simbólica, ela morreu várias vezes, segregada pelas ideias do corpo e do materialismo. Inúmeras vezes nós topamos com a frustração da morte. À vontade. A gente poderia até... Veja só, como é interessante. Veja só, tudo isso aí pareceria até enquadrar o que poderíamos designar como um espírita louco. Ele é alguém na rua, na vida social, ele é outra pessoa dentro de casa. Quer dizer, no mínimo, poderíamos dizer, utilizando uma figura, uma personalidade esquizofrênica, porque ele é várias pessoas dentro de uma mesma experiência encarnatória. Mas vejam só, eu não quero perder essa ideia. Vejam só, a questão maior, tanto pertinente ao que Joana de Ângelo nos propõe, assim como o que é proposto pelo Cristo no Evangelho, ele tem uma barreira, e essa barreira se chama nós mesmos. O que Jesus nos propôs, o que Joana de Ângelo coloca nos seus livros, para que seja de fato aproveitado ao máximo, só depende de alguém, nós mesmos, e as barreiras que a gente colocar. Se nós nos propusermos durante o estudo a sermos pessoas cujas imperfeições e dificuldades a gente quer preservar,
e não quer largar, o Evangelho e o que a gente aprende não vai muito além, não. Porque ele só pode ir até onde a gente, de fato, esteja aberto e identificado com o propósito de melhorar para se sentir mais pleno, aproveitando o título do livro. A grande dificuldade que eu compartilho com vocês, porque eu também tenho essa dificuldade, é querer largar os padrões de infelicidade que a gente traz do passado. A dificuldade toda é essa. A gente, pelo conhecimento das leis espirituais da vida, pelo que o Espiritismo nos dá, só precisa uma coisa: a gente largar os padrões de infelicidade do passado. Agora, se a gente insiste em preservá-los, fazer o quê? A renovação não consegue. E isso, veja, quem é que está por trás disso? O ego doentio, estruturado no inconsciente de experiências infelizes que ficaram para trás. E que mesmo diante de toda uma possibilidade renovadora imensa que a gente tem nessa vida, a gente acha melhor limitar e preservar os nossos estados de infelicidade interiores. Esse é o problema. E cabe a nós resolvê-los. Joana de Anjos propõe para a resolução disso o que? O uso da meditação, da reflexão, do autoconhecimento. Se a gente não trabalhar essas ferramentas conosco, a gente não consegue. Nós vimos de um passado de domínio de quem? Do ego, das personas do passado. O que é que faz com que a gente haja, como Kleiner citou, de um modo na rua e de outro modo em casa? O que é que faz isso? As personas mal resolvidas estão dentro de nós. A experiência encarnatória atual a gente está tendo para resolver, mas em vez de resolver, a gente fica permitindo que aspectos de personalidades conflitivas do passado nosso emerjam. Não se vai conseguir muita coisa. Um fator só eu coloco aqui destacado como sendo fundamental: a gente assumir conscientemente um compromisso com estar bem, feliz e em plenitude agora, sem propostas para o futuro e muito menos para outras encarnações, porque é uma verdadeira sabotagem que muitas pessoas do movimento espírita, pelo conhecimento da reencarnação, fazem em propor conquistas de estados espirituais mais plenos daqui a não sei quantas encarnações. Isso é uma forma que muitas vezes a gente pode estar usando, e isso é uma barganha, isso é uma forma que a espiritualidade inferior, muitas vezes associada a esse psiquismo doentio nosso do passado, fica remoendo o disco dentro de nós, porque não é para ser assim. É para a gente chegar ao ponto de maturidade espiritual e dizer: basta, eu tenho certeza da imortalidade da minha alma e eu quero viver a plenitude existencial agora, nessa encarnação. Eu vou estar trabalhando por isso, eu vou estar fazendo exercício de meditação, de reflexão, eu vou estar mais cuidadoso com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu falo, com o que eu vivo. Eu vou trabalhar mais constantemente isso em nós. Depende de uma decisão nossa. Muita gente, olha, tem muita gente encarnada e desencarnada que vão ser opositores a nós para isso. Desde inimigos do passado, alguns no corpo, outros fora do corpo, que vão ficar dizendo: tu não é isso não, tu é cheio de imperfeição, para de besteira, e vai estar trabalhando em nós inferioridades. Pois não, Roseli? Vocês estão falando aí, coincidiu com a leitura do livro Guia de Luz hoje, da Dama do Filho, onde Sebastião veio aqui, procuremos, onde Paulo diz assim: antes vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou,
Fala mais próximo do microfone. Semelhante e positivos ainda é o mesmo nos dias que passam. Para encontrarmos Jesus e aqueles que o seguem, faz-se mister buscar zelosamente. É isso que nos falta. Buscar Jesus zelosamente, intimamente, né? Para compreender e tentar se modificar da forma correta. Não é fulano nem beltrano que tem que se modificar para que eu siga o exemplo dele. É a gente encontrar Jesus dentro da gente, começar a praticar o que a gente tem que nos ensinar, né? De uma forma a encontrar paz, a encontrar harmonia. Então, é um trabalho difícil, mas não é impossível. Paulo mostrou que não é impossível. Agora, exige uma grande doação e retirada direta, como o Soares falou. É esse aí o caminho que nós somos convidados. E uma questão fundamental, que muitas vezes a gente já compartilhou aqui, e que eu volto a compartilhar porque todos nós aprendemos em conjunto. É o quê? Qual é a questão mais fundamental? Ela é bem simples e enfática. Ter vergonha na cara de não querer continuar com padrões de sofrimento e infelicidade pessoais. É um absurdo perante o que a gente recebe de iluminação pelo Espiritismo, ficar estreitando a percepção de vida nossa pelos padrões que nós tínhamos antes de conhecer o Espiritismo. Então, isso nós somos chamados veementemente a trabalhar. Vamos continuar aqui com mais um slide para avançar um pouco esse primeiro capítulo, que só deverá ser concluído no nosso próximo estudo. Inclusive, eu quero lembrar, o próximo estudo será 2 da tarde, 14 horas, que será o complemento desse capítulo, porque hoje... 14 horas. Então, voltando ainda a esse texto, tem um lado aqui importante que diz o seguinte: convidando o homem ao autodescobrimento, à vivência evangélica, ao comportamento lúcido. Veja, comportamento lúcido é proveniente da atitude consciencial desperta, que nós somos chamados a trabalhar ao máximo ao longo do dia a dia. É perceber o que está fazendo, assumir a responsabilidade por aquilo e estar sempre trabalhando a forma melhor, mais elevada e espiritual de fazer. Vamos para outro slide. A dor não é uma punição. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida, a serviço da própria vida. Fenômeno de desgaste pelas alterações naturais da estrutura dos órgãos. À medida que a energia se altera, advém a deteriorização do invólucro material, que ela vitaliza. Essa disjunção faz-se acompanhada pelas sensações desagradáveis da angústia, do desequilíbrio e da dor. O fator aqui que é mais importante nesse conteúdo é estarmos bem conscientizados de que a dor não é uma punição, de que ela faz parte de um mecanismo promovedor, a princípio, da nossa necessidade de evolução. É claro que para isso é preciso trabalhar a percepção espiritual da vida. A grande frustração que eu acredito que a maioria de nós espíritas teve, e eu mesmo posso ter sido envolvido também nisso, é o seguinte: nós achávamos que poderíamos encontrar uma religião que nos isentaria dos sofrimentos, das dores, que possibilitaria que, através de uma comunhão com o Deus daquela religião, podermos avançar
sem as tricas e dificuldades, pedregulhos e espinhos comuns da experiência humana. Mas o Espiritismo não enganou a nenhum de nós. Desde que nós começamos a entender a vida pelo prisma da revelação espírita, nós somos chamados a ver as circunstâncias que causam transtornos, dores, enfermidades, problemas na vida do espírito encarnado como sendo parte necessária para a nossa evolução. Então o Espiritismo não enganou nenhum de nós, mas nos deu as ferramentas de avançarmos e trabalharmos todas as circunstâncias adversas da vida da forma melhor possível. É essa a questão. Essa questão de volta lá hoje, como reeducador de espírito, eu acho que a maioria das pessoas ocorre uma aproximação maior com Deus da hora da vida. Quando você está sofrendo, você se liga mais a Deus, você lembra mais de Deus. Porque quando as coisas aparentemente, né, que a gente passa por vários fatos, alegria, tristeza, isso tudo é transitório, né? Aí você está mais ou menos, entre aspas, equilibrado, muitas vezes você nem se lembra como deveria da sua vida espiritual, de Deus, dos ensinamentos de Jesus. Aí vem o impacto na sua vida, vem um sofrimento. Aí você desperta, aí quando você se liga mais a Deus. A questão só tem certo ângulo de dificuldade maior quando uma dor muito intensa acomete a pessoa que não teve um trabalho de conscientização espiritual, e aquela dor vai ser geradora de revolta, de contrariedade profunda contra Deus e a vida, que é como, aliás, normalmente dá-se origem aos processos depressivos. Grande parte dos processos depressivos que advêm, por exemplo, de luto, de traições conjugais, de doenças graves e que levam muita gente a se revoltar, é o resultado disso que eu estou dizendo. Então é preciso um certo nível de maturidade, de despertamento espiritual para, ao enfrentar certas dores maiores, utilizar elas como mecanismo de evolução e de promoção espiritual. Mas isso não é para todos. Aquelas pessoas que estejam de alguma forma mais trabalhando o seu despertamento espiritual é que conseguirão. Se não, como aliás tem sido o campo de maior incidência na área da depressão, a maioria agarrado ao prisma materialista evolui para a revolta, para a negação da vida e para se colocar contra a vida, e aí abrir-se a um processo depressivo. Pelo horário, nós vamos interromper o estudo aqui nesse slide 7, e esse primeiro capítulo nós deveremos concluir no nosso próximo encontro. Então fica aqui a dica do livro. Aqueles que ainda não possuem, nós temos aqui no Bezerra de Menezes, com 20% de desconto sobre o preço da editora, o livro Plenitude, que inclusive nós também estamos disponibilizando lá na banca Terceiro Mundo, para aqueles que desejarem adquirir. Não, para alguns livros nós temos feito uma parceria. Vamos para a prece agora de encerramento, né? Novamente agradecidos por a oportunidade de compartilhar esse estudo trazido a nós pelo Espírito Joana de Ângeles, eu peço a nossa irmã Roseli para fazer a prece de encerramento.